Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Dezembro Vermelho, mês de alerta e conscientização sobre o HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Apesar dos importantes avanços e do combate, o Brasil é referência no tratamento, a infecção ainda mata. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a infectologista e professora da UNB, Valéria Paz. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Qual a importância do Dezembro Vermelho? Olha, a gente ainda percebe que fala-se muito pouco sobre o HIV, sobre infecções sexualmente transmissíveis, ainda é um tabu, né? É muito relacionado a pessoas promíscuas, a condições específicas e, na prática, a gente percebe que isso não é verdade. Então, acaba sendo um momento para a gente esclarecer, falar sobre o assunto, tirar dúvidas, divulgar informações, né? Então, isso é extremamente importante aí nessa busca pela quebra de preconceitos. É verdade. A gente vive, o tabu, ele vem um pouco de uma hipocrisia, né? Porque quando a gente fala de sexo, a gente está falando da população, né? Em geral, adulta, em geral, de uma forma, em geral, e natural, né? O sexo faz parte da natureza humana. E existem aí várias doenças que são transmissíveis pelo sexo, né? Doenças importantes, doenças que matam. E aí, uma delas, vamos focar aqui no HIV/AIDS. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual a diferença do HIV e AIDS. Bom, então o que a gente busca um pouco também é isso que você estava falando sobre... É natural ter uma vida sexual e o que a gente busca é que essa vida sexual seja o mais saudável possível, né? E aí inserir na avaliação de saúde do indivíduo como um todo essa pesquisa, né? Você conversar, você tirar dúvidas, né? Enfim, sobre isso. Lembrar que nem sempre a pessoa que tem uma infecção, ela apresenta sintomas. Então, se a gente for pesquisar uma doença só quando a pessoa já estiver com sintomas pronunciados, isso pode ser muito tarde, né? Então, a infecção, o indivíduo já é portador daquela doença, daquele agravo, mas ele não manifesta sintomas. Tá. Agora, o problema é que ele pode estar progredindo o quadro e, além disso, ele pode transmitir a doença para uma outra pessoa, né? A doença, não. A doença já tem manifestações clínicas relacionadas, né? No caso do HIV, especificamente, a AIDS já se manifesta por infecções oportunistas, que são infecções graves, que podem dar sequelas, ou um indivíduo que já se manifesta com a imunidade extremamente comprometida. Então, a gente ainda tem um percentual importante, né, de cerca de 30% das pessoas que são diagnosticadas já nessa fase avançada. E se nós fizéssemos testes periódicos, né, a gente teria uma oportunidade de oferecer o tratamento para essa pessoa antes que ela adoecesse. Entendi. A gente tem uns dados recentes, né? Saiu recentemente uma publicação, um estudo, e aí esse estudo preocupa, por quê? Porque revela que o HIV, ele está... as pessoas com uma idade cada vez mais... Ou seja, pessoas mais jovens estão adquirindo mais a doença, né? A doença está contagiando, tá certo falar isso? Infectando pessoas mais jovens, o que significa que essas pessoas não estão se cuidando. Significa que essas pessoas não estão usando camisinha, porque a forma de evitar o HIV é usando camisinha. Então, essas pessoas não estão usando camisinha. Seria isso, em resumo. Sim. Então, assim, todo 1º de dezembro, o Ministério da Saúde nos dá essa devolutiva de como está o andamento do HIV no Brasil, né? Quais são os números, né? E a gente tem todo esse histórico ali desde a década de 80, graças a esse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que também é um modelo para o mundo, né? E nós estamos observando essa evolução nos últimos anos, né? Saíram gráficos, né, comparativos de 2022 com o ano de 2012, e a gente observa que as pessoas estão adquirindo a infecção mais cedo, né? A partir de qual idade, assim? A principal idade é de 15 a 24 anos, jovem. uma idade que está chamando bastante atenção. Então, veja que logo ali no início da adolescência, aos 15 anos de idade,
esses adolescentes ou crianças, talvez ainda, precisam saber como se prevenir, precisam ter informações para que isso não aconteça, né? A chave para a gente evitar casos novos é a informação. Isso a gente pode, não sei, isso pode ser feito de muitas formas possíveis. Penso que é muito importante que os pais participem disso, né? Tenham um diálogo saudável e uma relação de confiança, né? Porque, infelizmente, é uma infecção que não tem cura, né? Nós temos um tratamento que funciona muito bem, cada vez menos comprimidos, menos tóxico e que funciona no longo prazo, porém não tem a cura, né? E aí, diante disso, o melhor sempre será uma prevenção. Sim. E é uma geração, né? Eu sempre falo aqui, que não viu ídolos morrerem de forma muito cruel, né? Vou pedir até para o Neto soltar aí umas imagens do Cazuza, que foi um grande artista, primeiramente, né? Um cara extremamente talentoso, um dos ícones da música brasileira, aí tem ele. E aí foi uma geração que viu o Cazuza definhando, um cara que era extremamente bonito, primeiramente muito talentoso, bonito, mas que foi uma geração que viu o Cazuza definhando, né? E ele teve o HIV, teve a AIDS, né? A doença ainda foi no início da doença. E ele teve a coragem de vir a público, dizer que ele tinha a doença. E isso foi um tapa na cara de muita gente, né? Porque as pessoas se depararam com seus ídolos. Aí Fred Mercury também teve a doença, né? Foi uma época que muitos artistas, não só artistas, claro, mas sobretudo as pessoas que estavam na mídia, tiveram essa coragem. Muitos outros não tiveram, mas eles tiveram a coragem. E aí foi uma geração que começou a usar a camisinha, né? Só que essa geração que a gente, passadas décadas depois, uma geração que, como eu digo, o Brasil, ele foi referência, o SUS, ele dá o medicamento, né? Ele fornece o medicamento, é um medicamento muito eficaz, mas não tem cura a doença. Então, a gente precisa usar a camisinha, né? Naquela época do Cazuza, nós não tínhamos ainda esse tratamento efetivo que nós temos hoje, né? Nós tínhamos muito menos conhecimento sobre a doença, né? A partir ali do final da década de 90, bonito, né? Bem saudável. Ele poderia estar vivo hoje se tivesse recebido o tratamento que nós temos hoje, né? Então, assim, mas eu queria alertar uma coisa, né? 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil hoje. Olha aí. Né? E essas pessoas, muitos, né, estão tomando medicamento, estão bem, estão saudáveis. São pessoas que não terão essa aparência, né? A gente fala a cara da AIDS, pessoas que estão emagrecidas, muitas vezes as pessoas associam, né? Sim. Está emagrecido, está doente, e vem um preconceito, né? Que é outra coisa que a gente precisa falar também. Então, assim, provavelmente, mesmo que você não saiba, você pode conhecer alguém que tem o HIV, está no seu convívio, né? Alguém que você ama pode ter o HIV, né? Então, isso é um problema da nossa sociedade. A gente precisa falar sobre isso para que as pessoas se previnam e precisamos quebrar os preconceitos. Sim. Né? Então, eu vejo, às vezes, ainda muitas pessoas que têm cuidado de não ter preconceito a partir do momento que conhece alguém ou a partir do momento que adquire, mas isso é uma questão de toda a sociedade, né? Quantas pessoas deixam de buscar o exame, deixam de fazer o teste... Com medo, né? Com medo do que vai pensar. Pessoas que têm medo de buscar o remédio na farmácia, porque alguém vai me ver e aí vão pensar o que de mim e minha mãe não pode saber, né? É verdade. Então, realmente, o preconceito atrapalha muito nessa questão do HIV. Né? É verdade. E agora a gente faz um breve intervalo, bem rapidinho, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Band de Entrevista. O nosso assunto hoje é o Dezembro Vermelho, o mês de conscientização sobre HIV/AIDS. E a nossa entrevistada é a infectologista e professora da UNB, Valéria Paz. Então, nós estávamos falando, né, sobre essa questão da conscientização, das mulheres, dos homens, sobre o medo de pegar o resultado, mas sobre a importância de você detectar o quanto antes, não só HIV/AIDS, mas toda e qualquer doença sexualmente transmissível, respeito ao seu corpo, respeito ao corpo do outro, da outra pessoa, né? Seja do seu parceiro ou da outra pessoa que você vai se envolver sexualmente. Mas eu queria falar sobre as formas de prevenção com relação ao HIV/AIDS. Sim, então, hoje em dia a gente reconhece uma diversidade, né,
de formas de prevenção. Muito antigamente a gente falava use o preservativo, né? Use o preservativo e continua o preservativo sendo a principal forma de prevenção, né? É uma barreira física, né? Ele protege também contra todas as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, contra sífilis, gonorreia, clamídia, né? Hepatites, né? Então, HPV. Então, essa variedade, essa proteção mais ampla do preservativo, ela é super importante, né? Porém, nem todas as pessoas conseguem aderir da forma correta ao preservativo, ou às vezes até uma relação não planejada e você não tinha ali, acabou acontecendo, né? A gente sabe que essas situações podem acontecer, né? Então, nós estamos ampliando, né, cada vez mais as formas possíveis de prevenção e a gente entende que isso vai ser muito importante para a gente conseguir impactar lá no número de casos novos e nas mortes por AIDS, né? Primeiro, eu queria ressaltar, assim, façam o teste, né? Sim. O teste não evita a infecção, né? Mas pode evitar uma transmissão e, principalmente, é bom para a pessoa que faz o teste, né? Primeiro, ter certeza, saber que está tudo bem, que está saudável, que está negativo, ou, se for positivo, permitir que essa pessoa busque imediatamente o tratamento, né? E a gente sabe que uma pessoa portadora do HIV, que faça o tratamento correto, e que atinja o nível de sucesso terapêutico, que é ter uma carga viral do HIV indetectável, ela não transmite o vírus por uma relação sexual, mesmo se essa relação sexual for sem o preservativo. Então, ou seja, quem está ali fazendo o tratamento certinho, e é bom a gente deixar claro o seguinte, antigamente era um coquetel, né? Assim, o número de remédios era algo muito grande, né? Sim. Hoje em dia são quantos medicamentos? São 2 comprimidos, e daqui a pouco vai ser um só. Olha aí, tá vendo? Então, ou seja, a pessoa que está tomando esse medicamento, quem tem, né, a infecção, né, quem tem o HIV, e toma de forma correta esse medicamento, ele não transmite para o outro, é isso? Não transmite. Olha o avanço. Já temos estudos muito grandes comprovando que mesmo se essa pessoa teve relação sexual sem o preservativo, que não ocorreu a transmissão. Mas usem o preservativo, por favor. Isso que eu ia falar. Eu sempre aconselho meus pacientes, porque não é só o HIV, né? Não é só o HIV, ela pode exato. não transmitir o HIV, mas ela pode adquirir uma sífilis ou adquirir outra tantas infecção. Tantas outras então, doenças. É importante esse casal, mas né? É muito interessante esse detalhe. Você vê o tanto que a medicina avançou, né? Avançou muito. A ciência avançou. A ciência avançou. Tá, então o teste é uma etapa fundamental. A gente estava conversando antes, né, do programa, falando que as mulheres às vezes vão no ginecologista, ele pede. No pré-natal é uma situação em que isso é feito, né, também. Porém, os homens, né? Então, quem não está sentindo nada, quem vai fazer o check-up, ainda até tem profissionais que têm receio, acham que vão constranger o paciente, incluindo o exame. Pois é, eu estava falando aqui com a Valéria. Todo ano, obviamente, em geral a mulher vai ao ginecologista todo ano, e todo ano meu ginecologista, é natural ele pedir ali, HIV, simples, todo ano ele pede. Isso. Agora, os homens, por favor, vocês precisam ir ao médico. E o médico, é obrigação do médico pedir o exame, é natural, é algo absolutamente natural. Ali no check-up, ele pedia HIV, AIDS, sífilis, é um processo normal, e natural. Se o profissional esquecer, você pode falar. Eu gostaria de fazer, o doutor pode incluir o exame, né, de HIV, da sífilis. Exato. Eu gostaria de ter meu resultado negativo, né? Enfim, sim. Né? No início de uma nova relação, né, de um novo relacionamento, ou se está naquele momento que vai pensar sobre não usar o preservativo, né, numa relação mais estável, né? Peça o exame. Gente, isso é natural. A gente tem que parar de hipocrisia, eu acho. Né? A gente tem que transformar as nossas relações algo mais natural e, assim, por respeito a gente e ao outro também. Se é um sexo casual, também vamos parar de hipocrisia. Há quem faça sexo casual e tudo bem, cada um desrespeita cada um, use camisinha. E aí, agora, se for começar uma relação mais estável, peça o exame. E tem locais ainda que tem disponível o teste rápido, que sai na hora, olha aí. Né? Então, se for o seu Acho que na rodoviária do Plano Piloto aqui faz. Tem. Né? E tem locais que... Tem algumas farmácias até que vendem o autoteste, né? De HIV? De HIV. Eu não sabia então, também. assim, busque o teste. Sim. Que o melhor é saber. É porque, assim, algumas horas de... O que são algumas horas de prazer, sendo que você vai ter consequências para a sua vida inteira, né?
E aí, falando sobre esse ponto, né, nós temos também as profilaxias medicamentosas, né? Então, alguns dos antirretrovirais que nós utilizamos para tratamento, nós percebemos que eles poderiam funcionar para uma prevenção também, né? Ah, tá. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma relação sexual sem preservativo e que depois dessa relação ela percebeu que era uma situação de risco, né? Ela, ai, poxa, estou preocupado e não usei o preservativo e tenho receio que eu possa ter adquirido HIV naquele momento. Mesmo que seja uma relação consentida, ela pode, dentro de 72 horas após a relação sexual, procurar um serviço de saúde para iniciar o medicamento, porque se a gente der antirretroviral nesse inicinho, nessas 72 horas, nós conseguimos evitar que essa infecção se instale. Interessante. Né? Então, isso está disponível em hospitais públicos e nos centros de referência também, né? Mas para funcionar, depois que a situação já aconteceu, tem que ser com 72 horas. Nós usamos isso também após violência sexual, profissional da saúde, que tem algum acidente com material biológico no hospital. E aí é importante que as pessoas saibam que mesmo se for uma relação sexual consentida, isso é importante. Ela tem esse direito, né? Porque como você mencionou, é muito melhor do que depois ter que fazer um tratamento. Com certeza, né? Exatamente. E aí nós avançamos ainda mais no Brasil, que quando a gente identifica pessoas de muito alto risco e que não podem, não é possível por algum motivo do preservativo, nós temos prevenção medicamentosa antes mesmo de ter essa exposição, né? Então, nos dados epidemiológicos do Ministério da Saúde está evidenciado que uma porcentagem grande dos casos novos de infecção é nos homens que fazem sexo com homens, né? É uma proporção grande. Não cabe a nós aqui pensar, tem vários motivos que podem justificar isso, mas eu quero mencionar agora que essa população é identificada como vulnerável, né? Então, significa que essas pessoas têm que buscar mais prevenção, né? Elas têm que ter mais acesso e mais direito. E a PrEP, né, que é a profilaxia medicamentosa, que é um antirretroviral utilizado antes mesmo da relação sexual, ele pode ser uma boa opção para esse caso. Né? E hoje em dia nós temos ainda duas opções de PrEP, né? Tem uma opção que a pessoa fica tomando antirretroviral continuamente, é um tratamento menos intenso do que o tratamento efetivo do HIV, mas a pessoa fica tomando. E aí, qual que é a vantagem? Quando saiu do período de risco, não está mais com risco de HIV, pode parar de tomar o remédio, né? E temos também uma que a gente chama PrEP sob demanda, né? Então, quando ela sabe com antecedência que ela vai ter uma situação de risco, uma relação sexual de risco, ela pode, antes da situação, tomar a medicação 1 dia e 2 dias depois, né? 2, 1, 1, né? Então, é um esquema específico. Então, por exemplo, não costumo ter risco, mas tal dia eu sei que vai acontecer um evento, eu sei que eu posso me expor, então eu posso tomar a medicação antes. Então, vejam que isso depende das pessoas terem esse conhecimento. Claro. Claro que o serviço público tem que oferecer, né? Mas disponibilizar, mas as pessoas terem o conhecimento também para que ela decida, né? Eu quero decidir qual vai ser a forma de me prevenir. Eu posso preferir usar a PrEP e também usar a camisinha. Eu quero ter uma proteção muito boa. Verdade. Né? Então, a gente está trabalhando nisso de informar as pessoas para que elas possam decidir qual é a melhor escolha para elas. Muito interessante. E PrEP, né? E isso encontra onde? Temos na rede pública, no SUS. A PrEP, até a pessoa consegue comprar em farmácia comum também. E fala PrEP mesmo, ou não? PrEP é o nome da estratégia, que é profilaxia pré-exposição. Aí é o uso de um medicamento antirretroviral. Mas assim, eu recomendo que isso seja feito com um acompanhamento médico, tá? Para que sejam feitos testes, sejam feitos acompanhamentos, sejam feitos as sorologias, monitoramento de efeitos colaterais, tratamento de outras infecções, né? E esse acompanhamento pode ser feito na rede pública, pode ser feito na rede privada e o medicamento é disponível. Maravilha. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. O tema de hoje é Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre HIV/AIDS. Nossa entrevistada é a infectologista e professora da UNB, Valéria Paz.
Valéria, você estava nos mostrando aí um número, né? E eu acho que esses dados, na verdade, eles servem para que a gente possa esclarecer mais a população, né? Teve um ano em que as mulheres casadas, o número da doença, da infecção estava aumentando muito entre as mulheres casadas, né? Um alerta extremamente grande. E aí eu fico me perguntando como é que a mulher casada vai pedir para o marido usar camisinha, mas infelizmente é isso, né? E aí fala sobre a responsabilidade que nós temos que ter conosco e com os nossos parceiros, com as pessoas que estão com a gente, né? De uma certa forma, nessa jornada na nossa vida. Então, com relação a esse dado, pessoas muito jovens, 15 anos, né? Que talvez não deveria nem estar iniciando, né, no universo sexual, mas sim já estão iniciando e já estão com infecções gravíssimas, como HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, fica aqui o grande alerta para a sociedade, para os pais, sobre educação sexual nas escolas também, né? Tem pessoas que falam, pô, mas já vai educar, falar sobre educação sexual nas escolas? Sim, né? Nós somos seres, né? E a sexualidade faz parte da nossa vida e quanto mais informação, melhor. Não é isso? É informação para tomada de decisão, né? Exato. Então, os jovens não vão deixar de fazer pelo fato de, né, assim, eles vão fazer, né, de qualquer forma. Então, é bom que façam da forma correta. Sim. Isso é do perfil de cada um, tem o que vai iniciar a vida sexual muito lá depois, né? Mas a questão é a gente se antecipar, abastecer de informação. Se for, pode ser ali dentro da biologia mesmo, né? Tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Sobre o corpo humano. Sobre o corpo humano. E outra, hoje em dia os adolescentes têm muito acesso à rede social. Demais. Né? E de uma forma deturpada até. Google. E aí, muitas vezes, a gente não sabe a confiabilidade dessas informações. Então, seria importante, né, as famílias participarem disso e garantirem que uma informação confiável, adequada, correta, chegue ao seu adolescente ou seu jovem. Eu digo isso também porque eu sei que tem algumas questões religiosas que podem ser envolvidas e tudo, mas da forma que for, né? Se o pai participar disso, ele pode fazer isso da forma que ele acha mais correta e dentro da escola mesmo, isso pode chegar a uma informação livre de preconceitos, Claro, né? claro. Da forma correta também. De uma forma natural, né? De uma forma mais natural possível. E por que eu peguei esse gancho? Porque, assim, quando a gente fala e você nos traz essa informação de que os homens, né, que se relacionam com homens, estão no grupo maior de risco atualmente, porque isso pode mudar no ano que vem, né? Porque muda. Isso pode mudar no ano que vem. Isso não é para que a gente possa ter nenhum tipo de preconceito ou estigmatizar esse grupo, porque a minha vida sexual não diz respeito a ninguém, a sua vida sexual não diz respeito a ninguém. E a vida sexual das pessoas dizem respeito absolutamente a elas, né? Então, isso não é para que a gente possa criar barreiras e nem preconceitos, mas é para que a gente possa entender que a gente precisa se cuidar. E se hoje esse é o grupo maior de risco, é um alerta para que esse grupo possa se cuidar, né? Isso, exatamente. Então, não é pelo fato da pessoa ter uma relação com um homem que ela é de risco. Ela pode ter uma relação com preservativo, com PrEP, né? E ela não ser sob risco, Exato. né? Então, essa análise de risco, ela não deve ser generalizada, Exato. mas esse boletim do Ministério da Saúde nos aponta, ó, presta atenção nessas pessoas, porque elas estão precisando desse cuidado, né? E é dessa forma que a gente deve fazer a leitura. E são muito jovens, né? É isso que preocupa mais, né? São pessoas muito jovens. E aí a gente pode também empoderar essas pessoas para que elas busquem prevenção, né? Acho que eu vejo que esse boletim do Ministério também dá poder a essas pessoas para falar, olha, presta atenção na gente, que a gente quer ser cuidado, a gente quer acesso, nós queremos fazer exames, a gente quer, né? Então, tem diversas estratégias ainda também que podem ser implementadas, né? De horário, de funcionamento de serviço, né? Tem muitos serviços que só funcionam ali no horário comercial. Que está todo mundo trabalhando, e aí eu não tenho como faltar ao trabalho para fazer exame. Boa. Tem esse tipo de coisa, né? Sala de vacina também isso, né? As atividades educacionais e de incentivo, né? Então, acho que a gente ainda pode trabalhar muitos aspectos de prevenção, né? Mas sempre a gente vai abastecer de informação para que cada pessoa tome a melhor decisão para si
e uma decisão consciente, né? Uma decisão... Porque o que eu falo, eu como profissional, né? Quando eu atendo uma pessoa, né? O que eu faço? Eu abasteço essa pessoa de informação, dou uma orientação e no fim das contas é a pessoa que vai tomar a decisão final. Verdade. Né? E eu estou ali para apoiar tecnicamente. Né? Então é este o papel do profissional da saúde. Maravilha. E a gente está falando de infecções que são evitáveis, né? E se uma pessoa já pegou essa infecção, a gente está falando de um Brasil que é referência no tratamento e sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Sempre tem a saída para tudo. Mas a prevenção ainda é a melhor saída para tudo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, viu, Valéria? Obrigada mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço, né, para a gente falar desse assunto tão importante. É isso. E o Band de Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. E a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.